Eu vou trazer agora informações a respeito do caso Emily. O comando da Polícia Militar baixou uma portaria determinando que militares investigassem militares. Os militares atiraram na jovem garota Emily, de 9 anos, mataram a menina e a Polícia Militar ia fazer a investigação. A investigação é com a gente mesmo. O problema é que muita gente interpretou isso, embora realmente haja na lei que casos de crime militar sejam investigados pela Polícia Militar, muita gente interpretou isso como uma espécie de raposa cuidando dos galinheiros. E aí a repercussão foi terrível. O comandante-geral da Polícia Militar tomou uma decisão em relação a esta portaria. E Tiago Melo traz para nós agora, no Jornal do Piauí, ao vivo, direto do Comando-Geral da Polícia Militar. Tiago Melo. Olá, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. Foi após uma consulta à Procuradoria-Geral do Estado. Em decisão comunicada hoje pela manhã, o comandante-geral da Polícia Militar suspende os efeitos da portaria número 475, publicada no dia 26 de dezembro de 2017, portanto, um dia após a morte da menina Emily Costa. Portaria essa que autorizava a própria Polícia Militar a investigar crimes contra a vida praticados por policiais militares no exercício do dever, no exercício da função, portanto, fardados. Esse caso gerou uma grande celeuma, uma grande repercussão, a ponto de, na sexta-feira ainda, já no final da manhã, início da tarde, oficialmente, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, lançou uma recomendação direcionada ao governador do estado para que revogasse essa portaria, que é considerada inconstitucional pela própria OAB. O mesmo fez o Sindicato dos Delegados, manifestou-se publicamente também denunciando a ilegalidade e inconstitucionalidade dessa portaria. Nós, desde a semana passada, tentamos ouvir o Ministério Público. Ocorre que os promotores estavam em recesso, dado o recesso do Poder Judiciário, e só hoje estão retomando as atividades. E agora a gente vai ter, pela primeira vez, aqui no Jornal do Piauí, a opinião de um membro do Ministério Público acerca desses fatos. A gente conversa a partir de agora com o promotor da nona Promotoria de Justiça, Assuero Stevenson Pereira Oliveira. Doutor Assuero, o senhor esteve ausentado do trabalho, mas não dos fatos. Então, saber a sua opinião acerca de tudo isso. Uma portaria editada para que a própria Polícia Militar investigue militares quando estes terminarem cometendo um crime doloso contra a vida. E também se posicionando agora sobre essa suspensão. Qual a sua opinião como membro do Ministério Público? Boa tarde. Olha, segue uma opinião sem compromisso com a controvérsia. É uma opinião minha, eu observei esses fatos que aconteceu pela polícia, por alguns militares, que é lamentável, claro que isso aí deve ser julgado, eles devem responder pelo que fizeram. Mas a matéria é simples, Tiago. Talvez ocorreu algum equívoco em razão da vigência dessa lei 13.491/2017. Essa lei alterou o artigo 9º. Agora, vai ser fácil explicar. O parágrafo 2º diz que os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometido por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União se praticado no contexto. Aqui vai o contexto. Logo, essa lei aqui, 13.491, diz respeito aos militares das Forças Armadas, que a partir dela será de competência da Justiça Militar da União. Ficou de fora, portanto, os crimes praticados por militares, inclusive por militares que compõem a Força Nacional. Esses militares, se cometerem crimes dolosos lá, será de competência da Justiça Comum. Observe que essa lei é exclusiva aos militares das Forças Armadas. Então, o artigo 144, parágrafo 4º, ele compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados por crimes militares definidos nessa lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri.
Crime de homicídio é essa ressalva, é de competência do tribunal do júri. A lei anteriormente citada diz respeito aos militares das Forças Armadas. Então, a competência sendo do tribunal do júri, é um crime que parte da doutrina hoje entende como um crime comum. Crime comum. Claro que você vai encontrar doutrinadores que vai dizer que o crime é militar, mesmo sendo, para quem entende, militar, competência do Tribunal do Júri. A quem compete investigar? O Supremo Tribunal Federal, tentei encontrar, mas existe uma decisão do Supremo Tribunal que fala da competência concorrente da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu acho uma posição lúcida do Supremo Tribunal Federal. Os dois apurarem. Os dois apurarem. A quem interessa não apurar. E mais, a gente tem que levar em consideração a universalidade da investigação. Então, eu sou, digamos assim, eu sigo esse entendimento que as duas polícias devem apurar. E aí, os dois inquéritos vão anexados para a Justiça? Vão anexados para a Justiça e o promotor de Justiça, em sendo doloso contra a vida, oferece a denúncia para que o Tribunal do Júri possa julgar esses militares. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Assuero, primeiro, obrigado por atender a nós aqui do Jornal do Piauí. Eu gostaria de fazer ao senhor a seguinte pergunta, pedir para esperar que ele ajeite aqui o retorno, para que possa escutar a gente. Não, tá bom, vamos lá. Existe um risco que eu percebo nessa situação. É lá na frente, os advogados de defesa desses policiais começarem a dizer: mas olha, a legislação não autoriza a Polícia Militar a fazer investigação, então essa prova aqui ela é considerada nula, tira essa prova do processo. Mas a polícia não ouviu o meu cliente, a Polícia Civil, só a militar que ouviu, e se o da militar não serve, tira também. E daqui a pouco a gente gera uma série de nulidades, como a gente sabe que são hábeis os advogados na hora de apontar prova que não serve para processo. Existe esse risco? Não seria a hora de se discutir isso agora, antes que o caso chegasse ao judiciário? Existe esse risco? Não seria a hora de se discutir isso agora, antes que o caso chegasse ao judiciário? Olha, o Supremo Tribunal Federal, Joelson, ele vai decidir agora. Na decisão anterior, a competência concorrente. Lembro ao ilustre jornalista e às pessoas que estão ouvindo que se trata de investigação. Em se tratando de investigação, o contraditório fica posteriormente, após o oferecimento da denúncia. E qualquer ato do inquérito policial que é suprido pelo oferecimento da denúncia. Então, não tem conflito, eu acho que, pelo contrário, eu acho que fica mais investigado ainda, se a gente possa assim classificar. Um crime de homicídio, estou falando do crime doloso contra a vida, praticado contra civil, apurado pelas duas polícias, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Significa dizer, então, doutor, que esse conflito, após o oferecimento da denúncia, não pode se configurar eventualmente em uma argumentação por parte da defesa para tentar uma nulidade? Não, nenhuma. É claro que você ressalva aí as provas periciais, mas o restante, ouvir pessoas, ouvir testemunhas, isso pode ser feito quando do oferecimento da denúncia e o promotor de justiça arrolar as testemunhas, né? Bom, eu vou pedir que o promotor continue aqui com a gente para nós escutarmos a fala do comandante-geral da Polícia Militar, que nos falou hoje sobre os motivos que o levaram a essa suspensão dos efeitos da portaria. Ainda na semana passada eu já fiz um reestudo dessa portaria com a Procuradoria-Geral do Estado. Na quinta-feira, encaminhei a Procuradoria. Na sexta-feira, recebi uma recomendação da própria PGE, como eles estão em recesso, que suspendesse os efeitos da portaria até a análise pelos procuradores do Estado. E assim eu fiz na sexta-feira ainda. Deve estar sendo publicada hoje. Mas assim, o fato é que deixar de forma bem transparente aqui para a sociedade que eu presenciei na semana passada uma tentativa de confundir a opinião pública, principalmente sobre o grandioso trabalho
trabalho que presta a Polícia Militar em Teresina e em todo o estado do Piauí com a questão da portaria. O que regula a apuração de crimes é o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar brasileiro. No caso específico que eu quero até falar mesmo, no que diz respeito à garota Emily, certo? Os policiais militares, eles foram presos pela Polícia Militar do Piauí. Foram autuados em flagrantes pela Corregedoria da Polícia Militar. O flagrante foi homologado pela Justiça, decretada a prisão preventiva. Está sendo feito o inquérito policial militar e o inquérito policial civil, que são peças meramente informativas e serão encaminhados para o Ministério Público para denúncia ou não. Essa decisão é do Ministério Público. Bom, existe uma outra questão, doutor Assuero, que é o seguinte fato. Quando da autuação dos 2 militares, eles foram autuados lá na Corregedoria da Polícia Militar pelos crimes de disparo em via pública e lesão corporal seguida de morte, em relação à menina que terminou morrendo no hospital. Já a Polícia Civil entende que houve ali um homicídio doloso, entende que houve tentativa de homicídio, porque o pai e a mãe da menina foram atingidos, e também fraude processual. A autoridade policial entendeu que, pelo fato de recolherem as cápsulas das munições deflagradas na cena do ocorrido, os policiais também teriam incidido nessa conduta criminosa, que seria a fraude processual. Pergunto ao senhor, se fosse apenas a Polícia Militar investigando, que valesse apenas o inquérito da Polícia Militar para a Justiça com essas duas condutas que divergem do que a Polícia Civil entende, o promotor de justiça, no momento do oferecimento da denúncia, iria se basear pela autuação por esses 2 crimes que foram verificados pela Polícia Militar, ou diante do apurado ele poderia também entender e denunciar por esses outros crimes que a Polícia Civil, por exemplo, enxergou? Pois não, Tiago, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele não fica adstrito ao entendimento do presidente do inquérito. Ele pode oferecer denúncia por outro fato, por outro delito, que não esteja, digamos assim, descrito no relatório final do IPM ou do inquérito policial. Nessa ação específica, a minha opinião, o crime é doloso, o crime é de homicídio. Por que é que o crime não é lesão corporal seguida de morte? Você vai ter que analisar a parte subjetiva de quem atirou. Quando a pessoa puxou, o policial militar atirou naquela circunstância, ele agiu apenas com dolo. O crime de lesão corporal seguida de morte, ele é pré-doloso, é culpa no antecedente e dolo no consequente. Ali só foi uma ação única dolosa por parte dos militares. Claro que o meu entendimento é que houve um homicídio e uma tentativa de homicídio. Nós temos mais uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Promotor Assuero, nós temos aqui a informação de que o rapaz, o militar que protagonizou esse episódio da morte da Emily, já é conhecido por outros episódios. E tem uma outra informação que chegou a nós, que é a de que ele estava na Polícia Militar por força de uma portaria, porque não passou no teste psicológico. Aí a portaria foi derrubada em janeiro do ano passado, 17 de janeiro. E mesmo assim ele continuou na polícia, porque ninguém informou, não houve notificação, saiu só no Diário Oficial e aquela confusão toda. O senhor, como promotor que atua junto à Justiça Militar, tem conhecimento tanto do envolvimento anterior dele em outros episódios de violência, como desta decisão liminar que caiu na Justiça no estado do Piauí? Joelson, olha, a competência aqui da 9ª Promotoria diz respeito aos crimes militares. Aí, no âmbito administrativo, houve a falta dessa comunicação no âmbito administrativo que eu não conheço. Compete aqui, repetindo, os crimes militares. Contra esse policial, realmente oferecemos uma denúncia no ano passado, uma lesão corporal gravíssima que ele fez. A razão, julgamento, ainda está pendente para julgamento nesse processo, mas fizemos a nossa parte.
Quero agradecer ao promotor Assuero Stevenson pela gentileza de nos receber, colocando a opinião dele enquanto membro do Ministério Público acerca de todo esse fato. Muito obrigado, doutor Assuero. Muito obrigado. Joelson, com você.